Tio, não beba, ela colocou alguma coisa na sua bebida, alertou a menina pobre ao milionário. Ricardo Almeida respirava fundo, tentando controlar os nervos, enquanto cumprimentava os convidados de seu noivado. Aos 52 anos, finalmente havia encontrado alguém que dizia amá-lo de verdade, não apenas seu dinheiro. Foi quando sentiu um toque suave em seu braço. Ao baixar o olhar, viu Sofia, a filha de Dona Conceição, a faxineira que trabalhava em sua mansão há mais de 10 anos. Tio Ricardo, não beba isso, sussurrou a menina de 8 anos, apontando discretamente para a taça de champanhe em suas mãos. Sofia? O que você está fazendo aqui, pequena? Perguntou ele, surpreso por vê-la no salão principal. Vim ajudar mamãe a servir, mas vi... A menina hesitou, olhando nervosa para os lados. Vi a tia Marcela colocar alguma coisa na sua bebida quando o senhor foi cumprimentar o pessoal lá do fundo. Ricardo sentiu o mundo girar por um instante. Marcela era sua noiva, uma linda advogada de 32 anos que conhecera em uma conferência empresarial 6 meses atrás. Sofia, tem certeza do que está dizendo? Perguntou, abaixando-se para ficar na altura dela. Tenho sim, tio. Era um pozinho branco. Ela olhou para todos os lados antes de jogar na taça e mexeu com o dedinho. Depois guardou o papel na bolsinha dela bem rápido. O empresário observou ao longe Marcela conversando animadamente com alguns convidados. Ela usava um vestido azul marinho elegante e sorria radiante, exatamente como esperaria de uma noiva feliz. Mas agora, com o alerta de Sofia, cada gesto dela parecia suspeito. Por que você me contou isso, pequena? Questionou Ricardo, ainda processando a informação. Porque o senhor sempre foi bonzinho comigo e com a mamãe. E por que... Sofia baixou ainda mais a voz. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Como assim não é a primeira vez? A menina olhou novamente para os lados antes de continuar. Nas últimas semanas, quando eu vinha trabalhar com a mamãe na casa do senhor, vi ela fazendo isso várias vezes. Sempre quando o senhor não estava olhando. Ela pegava remédios do banheiro e colocava no seu suco ou no café. Ricardo sentiu as pernas ficarem fracas. Recentemente havia notado episódios estranhos de confusão mental e sonolência extrema, mas atribuía ao estresse do trabalho. Sofia, onde está sua mãe? Tá na cozinha ajudando com os doces. Tio Ricardo, o senhor vai contar para ela que eu falei. Ela disse para eu não me meter em coisa de adulto. Não se preocupe com isso agora, tranquilizou, guardando a taça sem beber uma gota. Você fez certo em me contar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Marcela se aproximou naquele momento, com seu sorriso perfeito e os cabelos loiros impecavelmente arrumados. Oi, amor. Vi você conversando com a filhinha da Conceição. Que gracinha, disse ela, passando o braço pelo dele. Mas acho melhor ela voltar para junto da mãe, não é? As crianças ficam perdidas em festas de adultos. Sofia estava apenas me dando os parabéns, respondeu Ricardo, estudando cada expressão no rosto da noiva. Não é mesmo, pequena? A menina acenou timidamente e se afastou, mas não antes de lançar um olhar significativo para a taça na mão de Ricardo. Você não bebeu o champanhe ainda, querido, observou Marcela, tocando de leve o braço da taça. Estou ansiosa para brindarmos oficialmente nosso amor. Estava esperando você chegar para fazermos juntos, mentiu ele, fingindo um sorriso. Que romântico. Marcela pegou uma taça para si na bandeja de um garçom que passava. Então, vamos comemorar? Ricardo ergueu a taça, mas apenas fingiu beber, molhando apenas os lábios. Marcela bebeu normalmente, observando-o com atenção. Está gostoso? Perguntou ela. Perfeito, respondeu ainda segurando a taça cheia. Enquanto Marcela o conduzia para cumprimentar outros convidados, Ricardo aproveitou um momento de distração dela para despejar discretamente o conteúdo da taça em um vaso de plantas próximo. Durante as próximas 2 horas, ele observou Marcela com novos olhos. Cada sorriso, cada gesto carinhoso, cada palavra doce, agora carregava um peso diferente. Será que tudo não passava de uma grande encenação?
Quando finalmente conseguiu se isolar por alguns minutos, Ricardo procurou Dona Conceição na cozinha. A mulher de 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, organizava os doces com a eficiência de quem conhecia cada canto daquela casa. Conceição, preciso conversar com você, disse ele, mantendo a voz baixa. Claro, seu Ricardo. Aconteceu alguma coisa? A festa não está boa? A festa está perfeita. É sobre Sofia. Ela disse algo que me preocupou. Dona Conceição parou o que estava fazendo e olhou para ele com apreensão. Ela fez alguma coisa errada? Eu disse para ela ficar quietinha e não incomodar ninguém. Não, não é isso. Ela me alertou sobre algo importante. Conceição, nos últimos tempos, você notou alguma coisa estranha com meu comportamento? A faxineira hesitou, mexendo nervosamente com as mãos. Bom, não sei se é meu lugar falar dessas coisas, seu Ricardo. Por favor, seja honesta comigo. É importante. O senhor tem estado meio confuso às vezes, esquecendo de coisas que acabou de fazer, meio devagar para responder. Pensei que fosse cansaço do trabalho, sabe? O senhor sempre foi muito atarefado. E a Marcela? Como ela tem se comportado quando estou assim? Conceição baixou ainda mais a voz. Ela fica muito atenta ao senhor, sempre oferecendo remédio, chá, café. Diz que é para cuidar melhor do senhor. Parece coisa de quem gosta mesmo, né? Sofia me contou que viu Marcela colocando algo nas minhas bebidas. Você acredita que isso seja possível? O rosto de Dona Conceição empalideceu. Minha nossa, a Sofia falou isso? Ela é muito observadora, sempre foi. Desde pequeninha presta atenção em tudo. Você acredita nela? Seu Ricardo, minha filha nunca mentiu na vida. Se ela disse que viu, é porque viu mesmo. Mas por que a dona Marcela faria uma coisa dessas? Essa era exatamente a pergunta que atormentava Ricardo. Marcela não precisava de dinheiro. Era uma advogada bem-sucedida com escritório próprio. Havia conhecido seu patrimônio apenas depois que começaram a namorar. Ou pelo menos, era isso que ele acreditava. Conceição, preciso que você e Sofia fiquem atentas. Não comentem isso com ninguém por enquanto, mas observem tudo o que puderem. Pode deixar, seu Ricardo, e cuidado com o que bebe, pelo amor de Deus. O resto da festa passou como um pesadelo acordado para Ricardo. Ele cumprimentou convidados, posou para fotos, fez discursos, tudo no piloto automático, enquanto sua mente fervilhava com possibilidades assustadoras. Marcela estava radiante, apresentando-o como seu futuro marido para pessoas que não conhecia. Falava sobre os planos para a lua de mel, a reforma da casa, até mesmo sobre ter filhos. Tudo parecia tão natural, tão genuíno. Quando os últimos convidados se foram, eram quase 2 da manhã. Marcela disse que ficaria na mansão como vinha fazendo nas últimas semanas. Que festa maravilhosa, amor, comentou ela, tirando os sapatos na sala de estar. Acho que impressionamos todo mundo. Sim, foi perfeita, concordou Ricardo, ainda analisando cada palavra dela. Estou exausta. Vou tomar um banho e vamos dormir? Amanhã temos aquela reunião com o decorador para a festa de casamento. Enquanto Marcela se arrumava no banheiro, Ricardo aproveitou para procurar a bolsa dela. Sentia-se terrível vasculhando os pertences da noiva, mas precisava saber a verdade. Dentro da bolsa de grife, encontrou os itens usuais: carteira, celular, maquiagem, chaves. Mas no fundo, em um pequeno compartimento, havia 3 pequenos envelopes de papel. 2 estavam vazios, mas um ainda continha um pó branco. O coração de Ricardo disparou. Sofia estava certa. Rapidamente pegou uma pequena amostra do pó e guardou em um lenço de papel, devolvendo o envelope ao lugar. Precisava descobrir que substância era aquela. No dia seguinte, Ricardo cancelou todos os compromissos e foi diretamente ao laboratório de um amigo médico, Dr. Henrique. Ricardo, que surpresa! Cumprimentou o médico, um homem de 60 anos com quem mantinha amizade desde a faculdade. Ouvi falar do noivado. Parabéns. Obrigado, Henrique. Na verdade, vim aqui por causa disso. Preciso que você analise uma substância para mim. É urgente e confidencial. O médico percebeu a seriedade no tom do amigo. Claro, do que se trata?
Ricardo contou toda a história, desde o alerta de Sofia até a descoberta do pó na bolsa de Marcela. Dr. Henrique o ouviu em silêncio, com expressão cada vez mais preocupada. Você trouxe uma amostra? Trouxe. Ricardo entregou o lenço com o pó. Vou mandar para análise agora mesmo. Em algumas horas terei o resultado. Ricardo, enquanto isso, não tome nada que ela oferecer, entendeu? Pode deixar. E Henrique, você acha que estou louco? Infelizmente não. Já vi casos parecidos. Pessoas que usam substâncias para manipular outras, geralmente por dinheiro ou poder. O importante é descobrirmos a verdade antes que seja tarde demais. Ricardo passou o resto do dia tentando agir normalmente. Mas cada interação com Marcela parecia um teste. Ela realmente ofereceu chá pela manhã, suplementos vitamínicos no almoço e insistiu para que ele tomasse um relaxante muscular após uma suposta dor nas costas que ele nem havia mencionado. À tarde, Dr. Henrique ligou. Ricardo, preciso te ver pessoalmente. É melhor não falarmos pelo telefone. 1 hora depois, Ricardo estava no consultório do amigo com as pernas bambas. É benzodiazepina, anunciou o médico. Uma dose considerável. Esse tipo de medicamento causa exatamente os sintomas que você descreveu. Confusão mental, sonolência, perda de memória recente. Isso é usado para quê? Legitimamente para ansiedade e insônia. Mas em doses altas e regulares como essa, pode deixar uma pessoa completamente suscetível à manipulação. A pessoa fica consciente, mas com a capacidade de julgamento severamente comprometida. Ricardo sentiu náusea. Henrique, nas últimas semanas assinei vários documentos que não me lembro direito. Procurações, alterações em contratos. Você precisa revisar tudo isso imediatamente. E Ricardo precisa decidir o que vai fazer com essa informação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Ricardo fingia dormir quando ouviu Marcela se levantando da cama. Pela fresta dos olhos, viu ela pegar o celular e sair do quarto silenciosamente. Esperou alguns minutos antes de segui-la. Encontrou-a na biblioteca, sussurrando ao telefone. Não, ainda não consegui tudo. Ele tem estado meio desconfiado. Preciso de mais algumas semanas. Sim, eu sei que está difícil para você também, mas tem que ter paciência. Ricardo se escondeu atrás da estante, o coração batendo forte. O tratamento do Miguel está custando uma fortuna. Eu não aguento mais fingir que amo esse homem, mas é a única forma de conseguir o dinheiro que precisamos. Miguel. Quem era Miguel? Marcela havia dito que não tinha família, que estava sozinha no mundo. Já consegui a procuração geral. Na semana que vem vou abrir aquela conta conjunta que falamos. Depois é só questão de tempo até transferir o suficiente. Ricardo tinha ouvido o bastante. Voltou para o quarto em silêncio, fingindo estar dormindo quando Marcela retornou. No dia seguinte, contratou um investigador particular. Em 48 horas, tinha em mãos um relatório completo sobre a vida de Marcela Santos. A verdade era muito diferente do que ela havia contado. Marcela tinha um irmão mais novo, Miguel, de 28 anos, que havia sofrido um acidente de moto 3 anos atrás e ficado com sequelas neurológicas graves. Ela sustentava sozinha o tratamento dele em uma clínica particular cara, que custava quase R$40 mil por mês. O escritório de advocacia dela estava falindo há 2 anos. Ela tinha dívidas enormes com bancos e fornecedores. Oficialmente, estava quase em estado de falência. Mas o que mais chocou Ricardo foi descobrir que Marcela havia se aproximado dele de forma calculada. O investigador encontrou registros de que ela havia pesquisado extensivamente sobre sua vida pessoal e profissional antes mesmo do primeiro encontro deles. Tudo tinha sido planejado. Ricardo se sentiu traído, usado, humilhado. Mas também, estranhamente, sentiu uma ponta de compreensão. Marcela estava desespera para salvar o irmão. Isso não justificava o que ela fez, mas explicava o motivo. Decidiu confrontá-la naquela mesma noite. Marcela, precisamos conversar, disse ele,
quando ela chegou da reunião com o decorador. Claro, amor, sobre o casamento? O decorador teve umas ideias maravilhosas para as flores. Não é sobre o casamento, é sobre Miguel. O rosto de Marcela perdeu toda a cor. Eu não sei do que você está falando. Seu irmão, Miguel Santos, 28 anos, internado na Clínica São Rafael há 3 anos. Marcela se sentou pesadamente no sofá, as mãos tremendo. Quando você descobriu? Recentemente. A pergunta é, por que você mentiu sobre ele? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Porque eu sabia que se você soubesse da verdade, nunca ia querer se envolver comigo. Quem quer se casar com uma mulher falida que tem um irmão doente para sustentar? Então você decidiu me drogar? Marcela ergueu os olhos surpresa. Drogar? Do que você está falando? Benzodiazepina. No meu café, no meu suco, no meu chá. Nos últimos 2 meses. Eu nunca... Ela gaguejou, mas a culpa estava estampada em seu rosto. Sofia te viu. A filha da Conceição. Ela me contou tudo. Marcela enterrou o rosto nas mãos e começou a soluçar. Eu não queria fazer isso. Você tem que acreditar em mim. Eu realmente me apaixonei por você, Ricardo. Isso não fazia parte do plano original. Qual era o plano original? Conhecer você, me casar, ter acesso ao seu dinheiro, pegar o suficiente para o tratamento do Miguel e depois inventar uma desculpa para o divórcio. E agora? Agora eu amo você de verdade e me odeio por ter começado isso tudo. Cada comprimido que eu colocava na sua bebida era como um punhal no meu peito. Mas eu não conseguia parar porque o Miguel... Ele precisa desse tratamento, Ricardo. Se parar, ele pode ter sequelas irreversíveis. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos processando tudo. Mostre-me a receita dos remédios. O quê? A receita. De onde você tirou esses comprimidos? Marcela hesitou antes de ir até a bolsa e pegar um pequeno frasco. Dr. Silveira me deu. Disse que ia ajudar você a relaxar, que você estava muito estressado com o trabalho. Ricardo olhou o frasco. Dr. Silveira era seu médico particular há anos. Marcela, você falou com o Dr. Silveira sobre mim? Falei. Disse que você estava tendo insônia, dores de cabeça, que eu estava preocupada. Ele me deu esses calmantes e disse que podia misturar na comida ou bebida se você se recusasse a tomar. Uma suspeita terrível começou a crescer na mente de Ricardo. Quando foi isso? Há 2 meses, mais ou menos, logo depois que começamos a namorar. No dia seguinte, Ricardo foi confrontar Dr. Silveira. Doutor, preciso esclarecer uma coisa com o senhor. A Marcela disse que o senhor prescreveu benzodiazepina para ela me dar sem eu saber. O médico, um homem de 65 anos que cuidava da saúde de Ricardo há mais de 20 anos, pareceu confuso. Ricardo, eu nunca prescrevi nada para a Marcela. Nem mesmo conversei com ela sobre seu estado de saúde. Isso seria antiético. Mas ela tem um frasco com seu nome. Impossível. Deixe-me ver. Quando Ricardo mostrou o frasco, Dr. Silveira examinou cuidadosamente. Esta receita é falsificada. Veja, a letra não é minha e eu nunca uso esse papel. Além disso, a dosagem prescrita aqui é perigosamente alta. O mundo de Ricardo desabou mais uma vez. Marcela havia mentido também sobre isso. Naquela tarde, ele voltou para casa com uma raiva que nunca havia sentido antes. Encontrou Marcela na cozinha preparando o jantar. Você mentiu sobre o Dr. Silveira também, disse ele sem preâmbulos. Marcela largou a colher que segurava. Eu posso explicar? Você falsificou uma receita médica. Isso é crime, Marcela. Ricardo, por favor, me deixa explicar tudo, desde o início. Então explique. Marcela respirou fundo e se sentou na cadeira da cozinha. Há 3 anos, quando o Miguel sofreu o acidente, eu estava começando a ter problemas no escritório. A crise econômica afetou muito o setor jurídico e eu perdi vários clientes importantes. Continue. Quando descobri quanto custaria o tratamento dele, entrei em desespero. Tentei empréstimos, vendi tudo o que tinha de valor, mas não era suficiente. As dívidas só cresciam. E aí decidiu me conhecer. Não foi assim.
Primeiro tentei outras coisas. Trabalhei até 18 horas por dia. Peguei qualquer caso que aparecesse, mesmo os que pagavam pouco. Mas não conseguia acompanhar as despesas. Quando decidiu que eu seria seu alvo? Há 8 meses. Eu estava no limite, prestes a perder a guarda do Miguel porque não conseguia mais pagar a clínica. Foi quando uma amiga me mostrou uma reportagem sobre você na revista de negócios. E você planejou nosso primeiro encontro. Sim, descobri que você frequentava aquela conferência todo ano. Consegui um convite através de um contato. Estava preparada para me aproximar de você. Mas o que não estava preparada era para se apaixonar por mim. Marcela começou a chorar novamente. Isso aconteceu na 3ª semana. Você era diferente do que eu esperava. Mais gentil, mais humano. Lembra da noite que ficamos conversando até às 4 da manhã sobre a infância? Ricardo se lembrava. Havia sido uma das noites mais especiais de sua vida. Foi naquela noite que percebi que tinha me apaixonado de verdade e que o que eu estava planejando fazer era terrível. Mas continuou com o plano. Continuei porque não via outra saída. O Miguel estava piorando. Os médicos disseram que ele precisava de um tratamento específico que só uma clínica nos Estados Unidos fazia. Custaria $300 mil. E os remédios? Consegui com um conhecido que trabalha numa farmácia. Ele falsificou a receita. Disse que era apenas um calmante leve, que você nem perceberia a diferença. Marcela, você me drogou durante 2 meses. Me fez assinar documentos enquanto eu estava sob efeito de medicamentos. Isso é... Eu sei o que é. Ela explodiu. Você acha que eu não sei que sou uma criminosa? Que sou uma pessoa horrível? Mas o que você faria se fosse seu irmão morrendo? Se você fosse a única pessoa no mundo que ele tem? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Ricardo ficou em silêncio. Era uma pergunta difícil de responder. Me mostra todos os documentos que assinei, disse ele finalmente. Marcela foi até o escritório e voltou com uma pasta. Dentro havia 3 procurações e um contrato de abertura de conta conjunta. Estes foram os únicos, disse ela. Eu ia usar a procuração para transferir dinheiro para a conta conjunta e depois para o tratamento do Miguel. Quanto você ia pegar? R$500 mil. O suficiente para o tratamento e para quitar minhas dívidas. Eu ia deixar uma carta explicando tudo e depois desaparecer da sua vida. E agora? Agora eu não sei mais o que fazer. Amo você de verdade, mas sei que nunca vai conseguir me perdoar. E o Miguel, ele está piorando a cada dia. Ricardo olhou para aquela mulher que havia sido sua noiva algumas horas atrás. Ela estava destroçada, vulnerável, desesperada. Mas também havia tentado destruir sua vida. Quero conhecer o Miguel, disse ele de repente. O quê? Quero conhecer seu irmão, ver com meus próprios olhos a situação dele. Ricardo, você não precisa... Sim, preciso. Se vou tomar uma decisão sobre tudo isso, preciso entender completamente o que está em jogo. No dia seguinte, foram juntos à Clínica São Rafael. Miguel estava em um quarto particular, conectado a vários aparelhos. Era um rapaz magro, cabelos castanhos, que parecia mais novo que os 28 anos. Oi, Marcela, disse ele com dificuldade quando ela entrou. Não era dia de visita hoje. Eu sei, Miguel. Trouxe alguém que queria te conhecer. Este é o Ricardo. Miguel olhou para Ricardo com curiosidade. Você é o namorado dela? Ela fala muito de você. Só coisas boas, espero. Ricardo forçou um sorriso. Só coisas boas. Ela disse que você é uma pessoa especial. Durante a próxima hora, Ricardo conversou com Miguel sobre futebol, música, filmes. O rapaz era inteligente e carismático, apesar das limitações físicas. Era fácil entender por que Marcela faria qualquer coisa para salvá-lo. Doutor, posso falar com o senhor? Ricardo chamou o médico responsável quando saíram do quarto. Claro. O senhor é familiar do Miguel? Sou amigo da família. Gostaria de entender melhor a situação dele. O Miguel sofreu traumatismo craniano grave. Conseguimos salvar a vida dele, mas ficaram sequelas motoras e cognitivas. Com o tratamento atual, ele está estável,
mas sem progressos significativos. E esse tratamento experimental nos Estados Unidos? Ah, a senhora Marcela comentou sobre isso. Sim, existe uma nova terapia que tem mostrado resultados promissores em casos como o do Miguel, mas é muito cara e ainda experimental. Qual seria a chance de sucesso? Difícil dizer. Talvez 60, 70% de melhora significativa, mas sem garantias. E se ele não fizer esse tratamento? Vai continuar como está. Não é uma situação de vida ou perda imediata, mas as chances de melhora natural são mínimas. No caminho de volta, Ricardo e Marcela ficaram em silêncio por muito tempo. Ele parece ser um bom rapaz, disse Ricardo finalmente. É o melhor irmão que alguém poderia ter. Sempre cuidou de mim quando éramos pequenos. Nossos pais faleceram quando eu tinha 16 e ele 14. Ele abriu mão de muitas coisas para me ajudar a terminar a faculdade. E por isso você sente que deve cuidar dele agora. Não é só obrigação. Eu o amo mais que tudo neste mundo. É a única família que me restou. Quando chegaram em casa, Ricardo se isolou no escritório para pensar. Tinha uma decisão difícil pela frente. Do ponto de vista legal, poderia denunciar Marcela. Ela havia cometido vários crimes: falsificação, administração de medicamentos sem consentimento, fraude. Poderia ir presa por anos. Do ponto de vista emocional, a situação era mais complexa. Ela havia se apaixonado por ele de verdade. Seus sentimentos eram genuínos, mesmo que as circunstâncias iniciais fossem fraudulentas. E havia Miguel, um rapaz inocente que dependia dela para sobreviver. 3 dias depois, Ricardo chamou Marcela para uma conversa. Tomei uma decisão, disse ele. Ela estava pálida, as mãos tremendo. Vou pagar o tratamento do Miguel. Ricardo, Deixe-me terminar. Vou pagar o tratamento, mas com algumas condições. Que condições? Primeiro, você vai devolver todas as procurações e fechar aquela conta conjunta. Segundo, vai se submeter a acompanhamento psicológico para lidar com essa situação. Terceiro, o casamento está cancelado. Marcela começou a chorar. Eu entendo e aceito todas as condições. Você é muito generoso, mais do que eu mereço. Ainda não terminei. Quarto, depois de 6 meses de terapia, vamos conversar novamente sobre nós dois. Como assim? Marcela, acredito que você me ama de verdade. E eu ainda amo você também, apesar de tudo. Mas preciso de tempo para processar tudo isso. E você precisa de ajuda para lidar com sua tendência a tomar decisões desesperadas. Você está dizendo que existe uma possibilidade de tentarmos de novo? Estou dizendo que o amor real às vezes sobrevive a traições, mas só se as pessoas estiverem dispostas a mudar. Você está disposta? Estou. Faço qualquer coisa, Ricardo. Qualquer coisa. Então vamos começar devagar, como amigos primeiro, cuidando do Miguel juntos, reconstruindo a confiança. Naquela tarde, enquanto organizavam os papéis para desfazer os documentos fraudulentos, Sofia apareceu na mansão com Dona Conceição. Tio Ricardo, a menina correu até ele. Mamãe me contou que o senhor não vai mais casar com a tia Marcela. É verdade, pequena, mas talvez no futuro, se as coisas derem certo. Sofia olhou para Marcela, que estava sentada no sofá com os olhos vermelhos de tanto chorar. Tia Marcela, por que a senhora estava colocando remédio na bebida do tio Ricardo? Marcela se abaixou para ficar na altura da menina. Porque eu fiz uma coisa muito errada, Sofia. Eu estava com medo e desesperada, e pensei que era a única solução para ajudar uma pessoa que eu amo muito. Mas mentir é errado. É sim, muito errado. E agora eu vou ter que trabalhar muito para consertar o que fiz de ruim. O tio Ricardo perdoou a senhora? Marcela olhou para Ricardo. Ele está me dando uma segunda chance, mas eu vou ter que mostrar que mereço. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, disse Sofia com a sabedoria inocente de uma criança. Principalmente quando a pessoa está arrependida de verdade. 6 meses depois, Miguel estava em Houston fazendo o tratamento experimental. As primeiras semanas foram difíceis, mas gradualmente ele começou a mostrar sinais de melhora. Conseguia andar com mais firmeza, sua fala estava mais clara, e os médicos eram otimistas. Marcela ia visitá-lo uma vez por mês,
sempre acompanhada de Ricardo. Ela estava fazendo terapia 2 vezes por semana e havia encontrado um emprego em um escritório de advocacia especializado em direitos dos pacientes. Foi o Sofia que deu a ideia, contou ela para Ricardo durante uma das viagens a Houston. Disse que eu deveria ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema que o Miguel. E como está se sentindo? Melhor. A terapia está me ajudando a entender por que tomei aquelas decisões e a encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com o desespero. E nós? Como está se sentindo sobre nós? Com medo, admitiu ela. Medo de que você mude de ideia. Medo de que eu não consiga ser a pessoa que você merece, mas também com esperança. Eu também tenho medo, confessou Ricardo, mas acredito que vale a pena tentar. Foi durante uma dessas viagens que Ricardo tomou coragem para fazer um pedido. Marcela, quero que você more na minha casa novamente. Ricardo, você tem certeza? Ainda é muito cedo. Não como noiva. Como alguém que estou conhecendo de novo. Quartos separados, sem pressão, apenas vivendo e aprendendo a confiar um no outro. E se não der certo? Aí pelo menos saberemos que tentamos da forma certa desta vez. Marcela aceitou e aos poucos eles foram reconstruindo sua relação. Dona Conceição e Sofia foram fundamentais nesse processo, criando um ambiente de família que nenhum dos dois havia experimentado antes. Tio Ricardo, disse Sofia uma tarde, enquanto eles brincavam no jardim, a tia Marcela está diferente agora. Diferente como? Mais feliz. Mas também mais... Como posso falar? Mais verdadeira. Verdadeira? É. Antes ela sorria muito, mas parecia que estava preocupada com alguma coisa. Agora ela sorri menos, mas quando sorri parece que é de verdade. Mais uma vez, a sabedoria infantil de Sofia impressionou Ricardo. 1 ano depois do confronto, Miguel voltou dos Estados Unidos com uma melhora de 80% de suas funções motoras e cognitivas. Não estava completamente curado, mas podia andar, falar normalmente e até mesmo voltar a trabalhar em meio período. Obrigado, foi a primeira coisa que ele disse para Ricardo quando se encontraram no aeroporto. Não precisa agradecer. Preciso sim. Minha irmã me contou tudo. O que ela fez, o que você fez por mim mesmo assim. Não conheço muitas pessoas que teriam essa grandeza. Sua irmã pagou um preço alto pelo que fez. E continua pagando todos os dias, tentando se tornar uma pessoa melhor. Ela está conseguindo? Está. E está me ensinando que o amor de verdade às vezes precisa passar por tempestades para se tornar mais forte. 2 anos depois do dia em que Sofia alertou Ricardo sobre a bebida, eles se casaram em uma cerimônia simples no jardim da mansão. Dona Conceição foi madrinha, Sofia foi daminha e Miguel conduziu Marcela até o altar. Desta vez, sussurrou Marcela durante a troca de votos, é por amor puro, sem segundas intenções. Eu sei, respondeu Ricardo, e desta vez vamos enfrentar juntos qualquer problema que aparecer. Sofia, agora com 10 anos, observava tudo com um sorriso orgulhoso. Havia sido ela que plantou a semente da honestidade que permitiu aquele amor renascer sobre bases sólidas. Durante a festa, enquanto Ricardo e Marcela dançavam, Dona Conceição se aproximou de Sofia. Filha, você salvou esse homem e essa mulher. Como assim, mamãe? Se você não tivesse tido coragem de contar a verdade, quem sabe o que teria acontecido com eles? Eu só fiz o que achei certo. O tio Ricardo sempre foi bom pra gente, né? Tinha que cuidar dele também. E a tia Marcela? Você a perdoa pelo que ela fez? Sofia pensou por um momento antes de responder. Mamãe, a tia Marcela estava sofrendo muito por causa do irmão dela. Às vezes, quando a gente está sofrendo, faz coisas erradas. Mas o importante é que ela se arrependeu e está tentando ser melhor. Você é muito sábia para uma menina de 10 anos. É que a vida ensina, né? E além disso, agora temos uma família maior. O tio Ricardo, a tia Marcela, o tio Miguel, nós... É bom ter família grande. 5 anos se passaram desde aquela noite da festa de noivado. Marcela e Ricardo tiveram uma filha, Helena, que nasceu com os mesmos olhos observadores de Sofia.
Miguel se tornou fisioterapeuta especializado em reabilitação neurológica, usando sua própria experiência para ajudar outros pacientes. Dona Conceição foi promovida a administradora da casa, e Sofia, agora com 13 anos, ganhara uma bolsa de estudos integral em uma das melhores escolas privadas da cidade. Tio Ricardo, disse Sofia numa tarde de domingo, enquanto toda a família almoçava junta. Posso fazer uma pergunta? Claro, pequena. O senhor alguma vez se arrependeu de ter perdoado a tia Marcela? Ricardo olhou para a esposa, que segurava Helena no colo, e para Miguel, que brincava com a sobrinha. Nunca. Nem por um segundo. E a senhora, tia Marcela, se arrependeu de ter contado a verdade? Todos os dias agradeço por ter encontrado coragem para ser honesta. E agradeço principalmente por você ter me ajudado a fazer a coisa certa naquela noite. Como assim? Sofia, quando você alertou o Ricardo sobre a bebida, não salvou apenas ele. Salvou a mim também. Me salvou de me tornar uma pessoa que eu odiaria pelo resto da vida. E agora somos uma família de verdade, completou Miguel. Construída sobre a verdade, não sobre mentiras. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Ricardo e Marcela conversavam na varanda. Às vezes penso no que teria acontecido se Sofia não tivesse visto, disse Marcela. Não gosto de pensar nisso. Eu teria seguido com o plano, teria pegado o dinheiro e desaparecido. Você teria ficado confuso sem entender o que aconteceu. Miguel teria ficado curado, mas eu teria perdido o amor da minha vida. Mas não aconteceu assim. Não. Por causa de uma menina corajosa de 8 anos que escolheu fazer o que era certo. Mesmo sendo difícil, Sofia sempre foi especial. Conceição criou uma filha extraordinária. E nós estamos criando Helena no mesmo ambiente de honestidade e amor. Ela vai crescer sabendo que erros podem ser consertados e que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Desde que as pessoas estejam dispostas a mudar. E nós mudamos, não mudamos? Você aprendeu a perdoar, eu aprendi a confiar. Miguel aprendeu a aceitar ajuda. Sofia aprendeu que sua voz importa. E Conceição? Conceição sempre soube de tudo isso. Ela só nos ensinou. 10 anos depois da festa de noivado que mudou suas vidas, Ricardo organizou uma comemoração especial. Convidou toda a família para um jantar de aniversário de casamento. Sofia, agora com 18 anos e prestes a entrar na faculdade de medicina, fez um discurso emocionado. Quando eu era pequena e vi algo errado acontecendo, minha mãe sempre me ensinou que ficar calada quando vemos injustiça é ser cúmplice dela. Naquela noite, há 10 anos, eu vi algo que sabia que estava errado. Mas nunca imaginei que contar a verdade salvaria não apenas o tio Ricardo, mas todos nós. Por que decidiu me contar? Perguntou Ricardo, uma pergunta que nunca havia feito diretamente. Porque o senhor sempre foi gentil comigo e com mamãe, porque vi que a tia Marcela estava sofrendo também, e achei que se eu contasse, talvez vocês dois pudessem conversar e resolver junto. Você achava que nós íamos resolver junto? Mesmo sabendo que ela estava fazendo algo tão grave? Eu era pequena, mas percebia que ela gostava do senhor de verdade. Quando uma pessoa gosta de verdade de outra, mas está fazendo algo errado, geralmente é porque está com medo ou desesperada. Pensei que se vocês conversassem, uma criança de 8 anos conseguiu ver o que muitos adultos não conseguem, observou Miguel. Que por trás de ações erradas, podem existir pessoas boas passando por momentos difíceis, e que todo mundo merece uma segunda chance, completou Helena agora com 5 anos, repetindo uma frase que sempre ouvia em casa. Exato, disse Marcela, abraçando a filha. Mas só se a pessoa estiver realmente arrependida e disposta a mudar. Dona Conceição, agora com 65 anos, olhava para aquela mesa cheia de pessoas que se tornaram sua família estendida. Sabe o que mais me deixa orgulhosa? Disse ela. É ver que minha filha aprendeu desde pequena que fazer o que é certo às vezes é difícil, mas sempre vale a pena. E eu aprendi que admitir erros e pedir perdão também é difícil, mas liberta, acrescentou Marcela. Eu aprendi que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não deixar que isso defina o futuro, disse Ricardo.
E eu aprendi que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria, completou Miguel. Sofia sorriu, observando sua família escolhida. E eu aprendi que uma mentira pode destruir vidas, mas a verdade, mesmo sendo dolorosa, pode salvar todas elas. Naquela noite, quando todos se foram, Ricardo encontrou no escritório a taça de champanhe que havia guardado como lembrança daquela noite há 10 anos. A taça que Sofia o impediu de beber. Marcela se juntou a ele. Por que guardou isso? Para me lembrar de que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores sustos. Se você não tivesse colocado aquele remédio, se Sofia não tivesse visto, se eu não tivesse descoberto, nada disso teria acontecido. Você está dizendo que foi bom eu ter tentado te drogar? Estou dizendo que foi bom termos encontrado uma forma de transformar uma traição em uma lição de amor e perdão. Marcela pegou a taça das mãos dele. Então vamos fazer um brinde. Não com esta taça, mas com quem somos hoje. Foram até a cozinha e pegaram 2 taças limpas, enchendo-as com suco de uva. A Sofia, disse Ricardo erguendo a taça. A Sofia, concordou Marcela. A menina que teve coragem de fazer o que era certo quando todos os adultos estavam falhando. Há segundas chances. Há verdades dolorosas que libertam. Há famílias que se constroem com amor, não apenas com sangue. E há champanhes que nunca foram bebidos, mas que mudaram tudo mesmo assim. Eles beberam em silêncio, olhando pela janela da cozinha para o jardim onde Helena brincava com suas bonecas, inconsciente de toda a história que precedeu seu nascimento, mas beneficiária de todas as lições aprendidas. Marcela? Sim. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Ela pensou por um longo momento. Mudaria a forma como lidei com o desespero. Procuraria ajuda antes de tomar decisões que poderiam ter destruído vidas. Mas não mudaria o final. Não mudaria nossa família, nossa história, nosso amor. Nem mesmo a parte em que você me drogou durante 2 meses, principalmente essa parte, porque foi o momento mais baixo da minha vida que me ensinou quem eu realmente queria ser. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou dessa história de segundas chances e perdão? Conta pra gente nos comentários se acredita que Ricardo tomou a decisão certa ao perdoar Marcela. Sua opinião é muito importante para nós. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.